Às vezes fala assim, o gerente ele tem que ter foco no cliente. Na verdade, o cliente tem que estar no centro, mas o foco dele é na equipe. Porque um problema é que muito gerente tem o orgulho de, não, o cliente vem aqui por causa de mim, não, porque eu atendo muito bem. Não. Descentraliza de você. O teu foco tem que estar na tua equipe. Tu tem que fazer cada um dos teus garçons, cada um dos teus atendentes serem muito bom. Eles serem uma réplica sua. Não adianta só você ser bom, você tem que fazer eles serem bons no atendimento. Então, quando a gente está falando do gerente, o foco dele não é no cliente. Ele tem que estar com o olhar no cliente, mas o foco é desenvolver a equipe dele para fazer um ótimo atendimento e, por consequência, ele se torna um bom gerente. Então, isso aqui é muito profundo, porque às vezes ele quer ele ser o cara para dizer, viu como eu atendo bem, você tem que fazer... Não. Você é o contrário. Não é você vai lá pra base para falar com o cliente para eles verem. Não, é o contrário. É você desenvolve eles e o resultado tão bom deles te colocam mais para cima. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ScalcoCast. Você que tem sempre nos acompanhado por aqui. Hoje a gente tem um tema muito interessante, muito importante para você que é dono de um negócio de alimentação assistir e cobrar o teu gerente, o teu líder, e você que é um líder de um negócio de alimentação, ou um gerente, um chefe de cozinha, um gestor de negócio, assistir também. Então esse episódio é um episódio que eu já te aviso, compartilha. Você precisa compartilhar com a sua equipe, com seus líderes, com o dono do negócio, porque a gente vai falar sobre as características que os gerentes de sucesso têm em comum. O que os gerentes de sucesso, né, amor, que têm resultado, que de fato conseguem ter uma equipe engajada, levar resultado pro restaurante, o que essas pessoas têm em comum? Tem características em comum, né? E é isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Isso aí, muitas características e algumas habilidades aí, né, que a gente vai pontuar para que a pessoa exerça essa profissão de uma forma correta, né, que traga o resultado que a gente quer quando a gente coloca essa pessoa no cargo. Exatamente. E o que eu preciso fazer é te pedir para nos seguir no YouTube. Se você ainda não segue, coloca para nos seguir, ativa a notificação para sempre que sair um vídeo novo você receber. Se por acaso ainda não me segue no Instagram, é @RafaelScalco1. Então, vamos começar esse episódio de hoje, amor? Então, bora escalar. Vamos lá. Vamos falar então, primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui, porque o tema a gente vai falar sobre gerente. Mas tem duas linhas aqui pra gente falar sobre gerente. Tem aquele gerente de um negócio de alimentação e ele cuida realmente de tudo. Então, além de cuidar do atendimento, ele cuida das compras, cuida do financeiro. É praticamente um dono, só que não recebe o prolabore do dono. Não recebe a participação no lucro do dono, mas ele gere como se fosse dele. O famoso faz tudo. Exatamente, ele faz tudo. E tem aquele outro gerente que seria mais um coordenador de atendimento, que vai ficar mais responsável pela parte de atendimento. E aí tu vai ter na tua equipe uma pessoa que vai cuidar do administrativo, ou mais de uma, com financeiro, RH. Vai ter a parte do chefe de cozinha, que vai cuidar da cozinha. Então é importante entender que existem, quando a gente fala gerente, parece uma coisa mais genérica, né? Inclusive, o que a gente aconselha, né, amor, é a questão da liderança descentralizada. O que é a liderança descentralizada? É você não centralizar isso numa pessoa só. Por mais que por vezes seja mais fácil, mais prático e mais tentador você pegar um gerente só e colocar tudo debaixo da supervisão dele, é um risco maior que você está se expondo, porque toda a tua operação depende dele. No momento em que você descentraliza isso, ou seja, você tem também um líder de cozinha, você tem uma pessoa no administrativo ou mais de uma, você não fica tão refém de uma pessoa só. Porque enquanto está indo bem, ótimo, perfeito. Se deixar de ir, vira um problema muito grande. Então, o que a gente aconselha, né, amor, é essa liderança mais descentralizada, né? Exato. Amor, e tu falou, né, nesses dois tipos aqui, eu fiquei pensando, né, qual será que é o ideal, né? Isso aí, como que a gente vê, em qual momento que é melhor eu ter um assim, ou ter... Porque eu sei que são fases, né? Às vezes, quando o estabelecimento ele é muito pequeno,
eu vou precisar daquele gerente faz tudo, às vezes, no início, né? E conforme vai crescendo, aí que eu vou organizando e separando mais os setores. Faz sentido isso? Total sentido. E até porque quando tu é pequeno, tem ali 4, 5, 6 funcionários, não tem como ter 2 pessoas, às vezes, de liderança, tu vai ter que ter uma só. Conforme tu cresce, tu consegue descentralizar e talvez depois do crescimento, depois do crescimento, tu volta, entre aspas, a centralizar de novo. Olha que maluco isso. Porque tu tem poucos, não tem como ter 2 pessoas de liderança na tua equipe, tu vai ter que ter uma pessoa só de confiança. Mas chega um ponto ali que tu foi pra 20 funcionários, por exemplo, 15, já faz sentido tu ter 2 pessoas. Só que aí tu vai crescendo a tua estrutura e daqui a pouco tu tem 2, 3, 5 lojas. E aí, apesar de tu ter essa liderança descentralizada nas lojas, tu vai ter que centralizar de novo numa pessoa para cuidar dessas operações todas, para tu poder se dedicar a outras situações, né? Não, e isso é perfeito, né? Porque eu vou precisar dele, então. Eu preciso de características desse gerente quando ele faz tudo e também quando ele está mais determinado só em uma área. Exatamente. Então, na verdade, essas características vão se misturar independente, né, da fase que ele tiver ali no estabelecimento. Sim, até porque como a gente vai falar de gerente, o que o gerente faz? Quando a pessoa é um garçom, por exemplo, eu sempre costumo dizer o quê? Com quem que ela se comunica? Quem que é o público dela? É o cliente. É o cliente. Quando eu sou garçom, o meu público são os clientes. É para esse público que eu falo. Quando eu sou um gerente, eu não falo mais para os clientes. Por mais que eu até possa conversar um pouquinho com um cliente ou outro, mas o meu público não é mais esse. Quem que é o meu público? Os meus liderados. Então, seja no nível que for, quando a gente está falando de gerente, a gente está falando muito mais em relação a como vai lidar com as outras pessoas. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu anotei aqui, amor, da importância da escuta ativa. Muito de aceitar repreensão e de saber ouvir. E é interessante que é o seguinte, a repreensão vem do superior. Ou se você tem um outro funcionário num cargo de liderança acima do seu, ou propriamente do dono. Então, normalmente vai vir uma repreensão. Então, olha só. Eu como gerente, eu preciso de cima aceitar repreensão e de baixo eu preciso ouvir também meus liderados. Então ele ficou num sanduíche, né? Ele ficou no meio do caminho, em que ele precisa aceitar a repreensão de cima, mas também não pode fechar os ouvidos para ouvir o que a equipe de baixo está falando. Não, sabe o que eu achei fantástico? Tu já iniciou a primeira característica em saber ouvir e sobre repreensão, né? Porque tem alguns aqui, dependendo, amor, que vão estar escutando, que não vão conseguir nem finalizar o podcast. Isso aí acontece. Então, tu já colocou o primeiro item para ele saber o quê? Ouvir. Então, peraí, eu já começo esse podcast tendo que saber ouvir e saber que vai ter repreensões durante o episódio. Então, aguenta aí até o final, se tu tiver coragem, humildade, para poder, né, fazer essa condução aqui desse aprendizado hoje que a gente vai te trazer. Exatamente, porque como essas são as características dos gerentes de sucesso, eu te faço uma pergunta. A maioria tem sucesso? Não. Então, o que a maioria faz não é o que traz sucesso. O que a minoria faz são essas pessoas que têm resultado. Então, o que eu vou te trazer aqui, muitas vezes, não é aquele conteúdo, nossa, que gostosinho de ouvir, que coisa boa, vou assistir comendo uma pipoquinha bem tranquilo e relaxadão. Não, é um assunto, é um tema para você ter papel, você ter caneta, para você, de fato, estudar, para depois aplicar isso. E vai confrontar, né? É isso, é essa palavra que eu ia usar. Então, a gente vai falar coisas aqui que vão te confrontar, que vão te gerar desconforto, mas é só assim que a gente cresce. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é isso, né? É aceitar a repreensão, né? Exato. De quem é de cima, porque é só assim que a gente cresce. E é o passo também de ouvir dos liderados os feedbacks e o que pode evoluir. Exato. Só que quando vem do liderado também tem um ponto, né, amor? Tem que saber filtrar o que ouve, porque se ouvir tudo também enlouquece, né? E aí também muitas das coisas que vão trazer vai ser mais fofoca do que algo de fato, né, para trazer ali um aprendizado ou uma melhoria ali dentro do ambiente. Então, esse filtrar tem que estar muito bem consciente, né, dentro ali do que você quer. Só que tem que cuidar, amor, sabe por quê? Porque tem gerente que é fofoqueiro, né? E aí? Como é que faz? E aí tem que já mudar isso, porque se o gerente for o fofoqueiro, acabou.
tudo que o liderado trouxer, ele vai transformar e vai potencializar ainda mais em fofoca. Então vamos lá. Se é o dono que tá aqui do outro lado ouvindo, se ele tem um gerente fofoqueiro, ele já tem um problema. Já tem um problema. Não vai adiantar todo o resto, porque é uma pessoa leve trás. Exato. Então não vai funcionar. Agora, se você... E tem que só cuidar, amor, porque sabe qual que é a desculpinha que ele dá pro dono? Não é que eu preciso saber. Mas o fofoqueiro sempre tem uma desculpa, Exato. né? Então aí ele entende que ele não é que ele tá levando uma fofoca pro dono, né, ou pro outro. Não, é porque ele precisa saber. Não, ele não precisa. E ele alimenta esse comportamento de fofoca na equipe porque ele entende que ele precisa estar sabendo das fofocas para saber o que tá acontecendo para poder gerenciar melhor. É verdade isso? Não vai ter resultado. Esse aí vai ser eliminado logo, logo. Então, né, ter esse entendimento, essa clareza, eu acho que vai ajudar muito. Mas então, como que ele sabe? Vamos agora, eu tô falando com esse gerente que é o gerente fofoqueiro aqui. E ele vai ter que entender que isso não leva a lugar nenhum. Mas se ele muitas vezes é característica dele, mas isso porque ele realmente acredita de verdade que é importante para ele saber tudo o que tá acontecendo. E se ele não fomentar essas fofocas entre a equipe, como é que ele vai ficar sabendo? Como é que ele gerencia então? Como que eu filtro se isso vai ser uma fofoca ou se de fato eu preciso saber aquilo? Eu fico observando quando me trazem algo, aonde que de fato eu vou ajudar. Aonde que de fato eu vou ser relevante naquele assunto ali. Aquilo ali eu posso de fato contribuir, melhorar, ajudar aquela pessoa que está ali sendo, né, que eu estou ouvindo, que eu estou escutando, ou não. Aquilo ali vai ser um assunto que caiu ali porque você vai precisar às vezes ouvir é uma coisa, levar aquela conversa adiante é outra. O que a gente quer, ouve o teu liderado, mas determine o que tu vai levar para frente e o que vai parar ali, né? E o que mas tu vai até estancar. Uma coisa que fomenta essa fofoca ou não é o quanto ele ouve também, né? Porque se ele fica dando corda, me conta mais. E o que porque às vezes é isso. Ele quer saber o que o outro tá falando dele, o que o outro tá falando do fulano. Exato, então na hora que ele tá ouvindo, ele já tem que estar ouvindo e pensando, mas isso aqui eu vou ajudar alguém? Isso aqui, o que ele tá me trazendo? Até onde isso aqui vai ser benéfico ou não? E aí ele ou dá corda ou ele estanca. Então, acho que essa sabedoria, esse entendimento, essa clareza que o gerente tem que ter, isso que vai fazer uma diferença na comunicação dele, na assertividade dele, nas ações durante, né, o dia a dia ali da operação. Então, gerente fofoqueiro não tem longo prazo. Não tem. Infelizmente, não tem. E tem muitos aí, né? Sim. Por isso que a gente tá falando aqui, já cuidar com isso. Sim. Outra coisa, dentro de comunicação, uma pessoa que é um gerente que coordena uma operação, ela tem que ter habilidades de comunicação, né? Exato. E até a fofoca entra de uma forma, é uma comunicação que você não pode usar. Mas eu acho que dentro dessa habilidade de comunicação, vem uma outra questão que eu acho que está dentro disso, tá, amor? O saber falar mesmo. Por quê? Quando eu me coloco, às vezes, no cargo, ou eu entrei já no cargo, eu vou ter que reunir pessoas e falar na frente de todo mundo. E esse talvez é um dos maiores medos de quem vira gerente. A questão no sentido assim, tenho medo de como eu vou verbalizar, como que eu vou falar, como que eu vou ser claro com a minha comunicação. Por quê? Às vezes eu não tenho estudo suficiente, não sei falar correto as palavras. Tem muito disso. A nossa realidade às vezes, a maioria não tem nem 2º grau completo. Escolaridade baixa. E isso vai trazer falhas na comunicação. Quando tu tiver que reunir a tua equipe, fazer um treinamento, fazer um briefing, enfim, a comunicação vai ter essa dificuldade. Então, tu precisa entender que, se eu não consigo, né, se eu tenho algumas falhas aqui, eu preciso buscar conhecimento e melhorar até isso, né, amor? Não, com certeza, mas acho que até além disso, porque às vezes a pessoa também fala errado e ela tá tranquila com ela mesma. Por mais que não seja o ideal, porque tu não passa uma credibilidade ali pra tua equipe. Mas o ponto que aí agora tu me fez pensar e aquelas pessoas que, justamente isso, tem receio de falar em público, ou porque carrega alguma coisa na infância, nunca apresentou um trabalho na escola, um medo. E é fundamental para um gerente ele reunir equipe, conversar, dizer, ele
ter ali uma habilidade de comunicação, de falar, de direcionar, porque é justamente isso que é ser gerente, né? Exato. É você coordenar, e você que vai coordenar não vai ser só com gesto, vai ser com palavras, né? E também a expressão... Reuniões. Exatamente, expressão corporal, isso tudo está dentro da comunicação. Então, às vezes, a minha expressão corporal não está de acordo com o que eu verbalizo de fato. Então, peraí, preciso ajustar isso para que tenha a comunicação assertiva, né? Então, e isso ele precisa buscar essa clareza. Só que sabe onde é que ele busca essa clareza? Quando o resultado da equipe não está sendo favorável. Porque, peraí, se eu estou falando, se eu estou treinando, se eu estou reunindo, se eu estou ali disponível para isso e o meu resultado está baixo, será que então não está falhando nisso? Aí é um momento aí de reflexão para quem está do outro lado ouvindo, né, amor? Sim. Acho que vale sempre refletir. Como que tá o meu gesto, a posição das mãos, a minha postura corporal, o meu tom de voz. Gente, comunicação é tudo isso. É o básico, né? Básico que nem é tão básico assim, porque exige a gente ter um entendimento do que tá dando certo e o que não tá. Eu queria até que tu exemplificasse, se tu tiver algum exemplo, assim, de situações que falhas de comunicação geram problemas ali operacionais, né? Exemplo. Vamos lá. Gerente, normalmente o que ele é? Muito fazedor. Né? Ele tem habilidade de fazer. Só que às vezes ele é muito hiperativo, não consegue ficar muito quieto, não consegue ouvir, não consegue prestar atenção. Se sente até inútil se não estiver fazendo. Exato. Isso é forte. Isso é muito forte, porque a pessoa se sente inútil se ela não estiver fazendo. Só que aí o que acontece? Ela não tem habilidade de prestar atenção nos outros, A comunicação dela também já é muito acelerada e aí ela não vai se conectar com as outras pessoas. Aquele que é mais calmo, que é mais sensível, que tem um perfil, né, comportamental, que é mais sensitivo, que é mais, né, observador, mas se ele vê um gerente hiperativo, ele diz, meu Deus, essa pessoa aqui tá louca, quer que eu faça, faça. E até se o gerente for porque tem características, né, como tu falou, da pessoa mesmo. Então, assim, às vezes um gerente que é uma pessoa mais tímida, mais retraída, pode ter sucesso, como pode não ter, e o que é mais eloquente, o que vai, também pode ter, como não ter. Exato. Entender? Porque se a pessoa for muito fazedora, ela não consegue perceber o todo. Isso é muito importante. E como eu falei antes, quando você se torna gerente, você não é mais sobre o que você faz, e sim sobre o que a tua equipe faz, os resultados da tua equipe que contam. E se você estiver só fazendo, você não consegue observar isso. Em contrapartida, se a pessoa tem um perfil mais reservado, mais calmo, mais tímido, normalmente é uma pessoa mais observadora, então ela vai ter mais essas percepções. Mas também ela não conseguir verbalizar isso, transparecer isso para a equipe, também mostrar ali uma posição, uma autoridade, isso também pode virar um problema, né? Exato. Então, assim, tem que buscar o equilíbrio. Não, mas então se eu tenho esse perfil não vai dar certo. Não vai. Só que tu tem que reconhecer para dar uma equilibrada para poder ser um bom comunicador. Muito bom isso. Bom, né? Um outro ponto que eu quero trazer aqui, que eu vejo muita dificuldade, então por isso que se você é dono de um negócio de alimentação, você precisa compartilhar esse episódio com o teu gerente. E mais, não só compartilhar, porque se porque ele só compartilhar, ele não vai ouvir. Exato. Ele não vai assistir. Então, o que eu vou te dar aqui o desafio? Compartilha com o teu gerente e fala, escuta esse podcast aqui e daqui 7 dias, daqui uma semana, no dia tal, a gente vai conversar sobre quais os insights que tu teve nesse podcast. E aí vocês vão debater sobre as coisas que vocês estão aprendendo aqui. Porque qual que é o meu segundo ponto? Buscar conhecimento ativamente e não depender da empresa para isso. Porque eu vejo que a pessoa, muitas vezes, ela assume um cargo de gerente e ela vê assim como o topo da carreira dela. Nossa, agora eu sou gerente, agora eu já cheguei, então se eu fui promovido, é porque eu já tenho as características. Eu já sei tudo. Exato, eu já sei tudo, eu já tô pronto. E aí se acomoda e não busca mais. E é isso que os gerentes de sucesso têm em comum. Eles não param de buscar conhecimento, de buscar aprendizado. Então, se você é dono, compartilha com o teu gerente e marque um papo para vocês tirarem os insights daqui. E fomentar cada vez mais para que eles tenham essa fome de busca de conhecimento.
conhecimento, né? Exato. Não depende, então, só da empresa, né? Buscar esse conhecimento. Esse conhecimento você vai ter que ir lá. A empresa, às vezes, ela só vai dar uma estimulada. Esse estímulo faz bem, mas não que ela tenha que entregar tudo e tá te direcionando tudo, né, amor? Sabe por quê? Porque eu vejo a seguinte questão. Muitas vezes tu fica sempre como se tu estivesse dando mamar. E não avança para frutinha, não avança para o alimento sólido, não avança para carne. Ou seja, fica o tempo inteiro o teu gerente é um bebê. Ele não evolui, ele não vira uma criança, não vira adolescente, não vira adulto, que sabe tomar suas próprias atitudes, é um eterno bebê. E tu tá sempre querendo dar leitinho na boquinha dele. Ele precisa se desenvolver. Se quem tá ouvindo aqui é um gerente que quer ter sucesso, ele precisa se desenvolver. Ele precisa buscar conhecimento ativamente. Não dá pra depender só da empresa. E até porque às vezes o dono não tem tempo pra ficar o tempo inteiro estimulando ele. Ele tem que ter essa autorresponsabilidade de buscar, né? Não, e agora tu falou também do tempo. O gerente vai dizer, mas eu faço tudo, eu sou um fazedor, eu tenho que fazer muitas coisas, eu não tenho tempo para estudar. Cara, organização, você precisa, aí a gente vai falar de um outro ponto aqui, de disciplina. E o estudar, ela tem que entrar dentro da tua disciplina, né, amor? Porque é colocar no teu dia a dia minutos, né? Uma meia hora, 20 minutos. Às vezes não precisa ser extenso o estudo, mas são pequenos estudos que, se você fizer diariamente, vai melhorar o teu resultado. Mas sabe qual que é o problema? Por isso que são poucos os gerentes que têm sucesso e a maioria não tem. Porque a maioria, por mais que sendo gerente você continua sendo funcionário, mas é aquela cabeça de funcionário mais básica. É tipo assim, eu não sou pago pra isso. Tipo assim, se for no meu horário de trabalho, beleza, eu estudo. Agora, eu ir pra minha casa pra ouvir podcast, eu fora do meu horário de trabalho, sem ganhar nada por isso, buscar fazer um curso, ler um livro, não, que isso? Isso é exploração. Esses empresários de hoje querem nos explorar, querem nos escravizar. Se tiver essa mentalidade, que é o que a maioria tem, porque era garçom, virou gerente, mas continua com a cabeça de empregado daquele nível mais básico de que eu só faço o que me pagam e nada mais além disso. Então realmente não vai ser um gerente de sucesso, porque não é só sobre as horas que tu trabalha. Tu precisa, fora do horário de trabalho, tu vai continuar pensando em coisas da empresa, tu vai pensar em melhorias, tu vai pensar em treinamentos que tu pode dar pra tua equipe, tu vai buscar conhecimento. Então é isso que as pessoas de sucesso, que os gerentes de sucesso fazem. Agora, se tiver essa cabeça, é só no horário de trabalho sair, empresa ficou e eu vou pra minha vidinha, só curtir, aproveitar e deitar na rede, aí não vai ter como. Não, e pra fazer isso, amor, tem que ajustar a mentalidade pra não virar um peso. Porque não pode ser pesado, tem que ser algo leve, tá ali, tá dentro da tua função, você quer evoluir. Por isso que se ajustar a mentalidade para quando você chega nesse cargo, ou quando você começou no cargo, ajusta a tua mentalidade. Vai conversar com outros gerentes que você tá se espelhando, que você vê que tem sucesso. Não adianta começar a conversar só com os garçons ou com quem está ali dentro da tua equipe, entendeu? Continuar só com os mesmos, as mesmas conversas. Você vai precisar se conectar com as pessoas que estão no mesmo cargo que você, para também ir mudando e moldando a tua mentalidade, correto? Total, com certeza. Um outro ponto que eu quero falar aqui é sobre controlar suas emoções. Porque uma das características principais de um bom gerente é capacidade de tomada de decisão. E para conseguir tomar boas decisões, tem que saber controlar suas emoções. Então veja, aí tu tá falando, pô, Rafa, mas tu já falou aquilo ali antes, agora tu tá me falando sobre isso, é muita coisa. Pois é, os gerentes de sucesso realmente são minoria. O problema é que talvez tu era um bom atendente, um bom garçom e quis virar gerente só porque ganhava mais. Sinto muito. Se é só por isso, já larga fora. Não vai dar certo, não vai funcionar. Realmente tu vai precisar algo a mais. Exatamente. Até porque quem tem sucesso, o ganho vira uma consequência.
automaticamente a pessoa vai ganhar mais, sim, num cargo desse, mas virou uma consequência, porque o resultado dela é tão grande e ela mesma vai vendo que tem outras possibilidades, né, amor? Sim. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão agora de controle das emoções e a importância do gerente ter essa capacidade de tomada de decisões, e por vezes são decisões rápidas, é um problema ali com o cliente, é uma situação, é uma questão entre os colaboradores, então tem que ter o pensamento muito rápido, tem que estar muito ligado, e às vezes é na hora que tu toma uma decisão, e aí tu toma uma decisão errada, tu é julgado pela tua equipe, então como estar preparado, porque vai surgir esses momentos de pressão que tu tem que tomar decisões rápidas, e aí como que toma de maneira mais assertiva, né? O famoso buscar, né? Conhecer as suas emoções. Vai ter que buscar conhecer isso. E quando que tu conhece? Nos teus momentos de pressão. É onde você vê aonde que está as tuas habilidades em controlar as tuas emoções. Então, veio o momento de pressão, começa a observar dentro disso. Porque o que eu estou falando agora aqui é, você está lá no momento de pressão, você não pensa em nada. Não, mas traz isso para a tua consciência. Peraí, eu estou no meu momento de pressão. Eu preciso entender como que é minhas emoções. Eu fiquei mais irritado aqui, isso aqui me tirou mais do sério, isso aqui me tirou da zona de conforto, esse cliente aqui me trouxe um estresse aqui que eu não consegui nem dormir pensando no que ele falou, na crítica que ele falou, por que essa crítica me fez tão mal? Começa a buscar os porquês dentro das tuas emoções. Né? O que te gerou? Faz aquela perguntinha básica, mas por quê? Só de tu fazer isso já vem uma reflexão. Tu não acha? Já vem uma análise ali. Peraí, mas esse cara aqui, ele não tá falando sobre mim, é mais sobre a situação aqui. Isso aqui eu poderia rever, isso aqui eu poderia ter feito de outra forma. Então, buscar as emoções, aqui dá quase outro podcast, né, amor? Sobre falar sobre as emoções. Mas o que tu precisa? Faz a perguntinha. Por que me gerou essa emoção? Não consegui na hora, mas no final do turno, o que tu viu que deu errado ou que não ficou tão bom quanto tu queria e que tu viu que estava associado a uma emoção tua? Então, essa reflexão é o que vai te fazer conduzir melhor durante esse ambiente de trabalho. E outra coisa, nem sempre tu precisa responder tudo na hora. Muitas das coisas que vai chegar até você, tu pode sim refletir. Então eu vejo que isso também é um ponto chave aí para ter, né, um resultado melhor. Sim. Outra coisa que eu quero falar é sobre foco no cliente. Olha que interessante, eu estava pensando aqui. Às vezes fala assim, o gerente ele tem que ter foco no cliente. Na verdade, o cliente tem que estar no centro, mas o foco dele é na equipe. Porque um problema é que muito gerente tem o orgulho de, não, o cliente vem aqui por causa de mim, não, porque eu atendo muito bem. Não. Descentraliza de você. O teu foco tem que estar na tua equipe. Tu tem que fazer cada um dos teus garçons, cada um dos teus atendentes serem muito bom. Eles serem uma réplica sua. Não adianta só você ser bom, você tem que fazer eles serem bons no atendimento. Então, quando a gente está falando do gerente, o foco dele não é no cliente. Ele tem que estar com o olhar no cliente, mas o foco é desenvolver a equipe dele para fazer um ótimo atendimento. E, por consequência, ele se torna um bom gerente. Então, isso aqui é muito profundo, porque às vezes ele quer ele ser o cara para dizer, viu como eu atendo bem, você tem que fazer... Não. Você é o contrário. Não é você vai lá pra base pra falar com o cliente pra eles verem. Não, é o contrário. É você desenvolve eles e o resultado tão bom deles te colocam mais pra cima. Faz sentido essa forma de pensar? Muito. Faz muito sentido. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu também não. Nem falado. Veio agora. Tu tá falando aqui e eu também tô refletindo sobre isso que tu tá falando. De tão forte. Muito bom. Então, isso aqui é um ponto fundamental. Outra questão, ser adaptável às necessidades da empresa, né, amor? Muito. E o gerente, ele tem que entender que tem uma diferença, né? Porque às vezes ele quer que o garçom, ou enfim, o liderado que tá abaixo dele, seja adaptável. Não. Quem tem que ser adaptável é você, gerente. Você, né? Você precisa ter essa habilidade muito maior do que eles. Seria bom se todos fossem. Sim, seria. Mas não é eles que vão ter. Quem tem que ser adaptável é você. Você tem que ser adaptável a como ensinar eles, a como treinar.
se viu que está treinando de um jeito, não deu resultado, adapte-se de novo, né? Tem que mudar essa forma de treinar para ver o resultado acontecer. Então, o adaptável... Se quer zona de conforto, não vai ser gerente de sucesso. Exatamente. O adaptável vai ter que se adaptar a horários, né? A não ter, às vezes, muitas das vezes, o horário. Às vezes falta alguém da equipe. Falta alguém, vai ter que cobrir. Nem sempre vai fazer só o que gosta. Vai ter que fazer as coisas que não gosta. Não é porque saiu, às vezes subiu de cargo e aí pensa assim, não, agora eu nunca mais vou atender o cliente. Não, por vezes vai ter que voltar lá e atender esse cliente. Então, é ser adaptável às necessidades da empresa. E isso tem que estar muito claro. Eu falo assim, ó, no dia que você passar essa pessoa para o cargo ou contratar, seja muito claro em dizer assim, ó, você precisa ser adaptável. Isso aqui é uma exigência da empresa. Ah, não, eu não dou conta. Então tá. Melhor falar já no início, né, amor? Se muitas vezes nós, como donos, não fazemos só o que a gente gosta, a gente, por vezes, tem que fazer coisas que precisam ser feitas. É interessante que, às vezes, o gerente, porque ele era garçom antes, agora ele quer fazer só o que ele gosta. Exato. E, às vezes, o que precisa não quer fazer. Exato. Não, porque agora eu já sou gerente, agora eu não preciso mais. Não vai dar certo. Exato. Já vou... Quem conseguiu escutar até agora, né, amor? Já vou dizer que não dá certo isso. Dói ouvir isso, dói, porque nem sempre a gente quer ser essa pessoa, mas é fundamental para ter o resultado. Uma outra característica é a questão da proatividade, né? Se antecipar aos problemas. Isso aqui é um ponto muito importante para um gerente. Então, o gerente é aquela pessoa que já tem um olhar que nem aconteceu aquela reclamação do cliente, nem aconteceu aquela situação com a equipe, mas por saber fazer a leitura e ter essa proatividade, ele já se antecipa. E aí evita muitos problemas, né? Tá, mas e como é que eu desperto isso nele? Agora eu fiquei pensando. Isso é muito treinamento, muita visão e é no dia a dia. Mas ele entender que é muito melhor eu tratar antes do mal acontecer do que depois que já aconteceu ficar com o problema na mão. Então é sempre tá ligado, com esse radar atento, com essa visão do todo. Que, como a gente falou antes, se for muito de fazer, perde a visão do todo. Então não tem como tu ter a visão do todo e ser muito fazedor. Ou tu é fazedor ou tu é aquele mais observador e ter visão. Então você precisa conseguir fazer a leitura dos ambientes, das situações. Então isso é prática, é treino, é buscar conhecimento, é estudar. Exato. Ó, e uma das coisas que o Rafa falou, o ser muito fazedor, né? Porque é uma característica muito comum. Eu tenho essa característica muito forte, de ser muito fazedora. Só que, gente, tem o lado bom e o lado ruim. Então, assim, tem o lado bom de ser muito fazedor? Tem. Que aí você vai colocar e executar para as coisas que vai dar resultado na equipe. O lado ruim de ser muito fazedor é fazer muito aquela coisa que é o teu liderado que tem que fazer. É não saber dar a ordem correta, né, amor? Porque aí fica ruim. Você vira o executador, você não vai delegar tão facilmente, porque você quer fazer tudo, e aí a tua equipe não cresce, a tua equipe não se desenvolve. Mas aí tem o outro lado bom do fazedor, quando você sabe delegar, fazer que os outros façam de uma forma eficiente para vir o resultado para você. Verdade. Um outro ponto importantíssimo é a autoconfiança, né? Porque líder muito frouxo, muito mole, a equipe monta em cima também, né? O amigo de todo mundo. Para mim, isso tem um nome. Aquele líder, né? Ah, eu vou buscar a confiança no quê? A equipe tem que me amar, tem que gostar de mim. Eu preciso ouvir isso para ativar a minha confiança. E aí quer ser o camarada, o amigão, o que precisa fazer o que todo mundo goste dele, que ele se sinta aceito. Então isso fala muito mais dele, né? Essa característica aí, cuidado. Ela pode dar muito certo em outro ambiente, mas não como gerente. Tu não acha? Com certeza. Total. Como gerente, você tem que cuidar porque você é o exemplo. Eu falei certo? Você é o exemplo para a equipe. Então, tu tem que cuidar que você vai estar sendo olhado e observado o tempo inteiro.
Inclusive, esse tema de liderança, a gente aprofunda muito na imersão secreta, né? Verdade. Então, a imersão secreta, ela é tanto para donos de negócio de alimentação, como para líderes, gestores, gerentes. A gente tem feedback incríveis de mentorados, por exemplo, nossos do K2, que mandam os seus gerentes e os seus líderes para imersão, eles voltam transformados. Então, assim, se você é um gerente, venha para a imersão secreta. Se você é dono de negócio de alimentação, venha e traga seus gerentes, seus líderes também, porque vocês vão ter uma visão totalmente diferente. Porque uma coisa é muitas vezes você como dono falando pro teu gerente. Uma outra coisa é o teu gerente ouvindo de uma outra pessoa. E assim, com toda a humildade, mas a gente precisa falar, é um dono falando. Ele tendo a visão do dono, mas é de um outro dono que também tem resultado. Porque uma coisa é um consultor dizendo como que tem que ser o atendimento, como que tem que ser o gerente. Uma outra coisa é um dono, como você é dono, passando isso pro teu gerente. Então muda. Exato. É natural que venha uma autoridade ali no que a gente tá falando, porque a gente tá falando da nossa vivência da prática, né? Então aqui na descrição desse vídeo, seja no Spotify, no YouTube, tem o link da imersão secreta, lá no meu Instagram também. Ela acontece a cada 2 meses, então já se organiza, já vê a data da próxima, se organiza. Não sei de que lugar você tá falando, ela acontece em Santa Catarina, acontece em São Paulo também, mas vale a pena você pegar, se vai ser ônibus, avião, alugar um hotel e investir para estar presencialmente na imersão secreta, porque são 2 dias transformadores que eu tenho certeza que vai mudar a gestão e a liderança aí do teu negócio de alimentação. Então, essa questão de não ser amigo é fundamental, e também a autoconfiança, né? Por vezes você vai até errar, mas você demonstrar esse comportamento de insegurança, de dúvida, é aquela coisa, não, mas então eu não posso ser transparente? Não. Com ética, sim, mas com as suas emoções, com as decisões que você tem que tomar, por vezes você tem que ali firmar o pé, se posicionar, por mais depois você tá errado, você repensa, mas se você mostrar muito essa fragilidade, a equipe pode... Não, e aí, amor, fala muito de novo da comunicação. Se eu fico falando, eu acho, ou eu vou ter que perguntar para o dono, eu preciso saber a resposta, isso na frente da equipe, tu vai perdendo a autoridade. E aí a tua confiança vai se perdendo, né? Então é muito importante. Me lembrou de um ponto importante também, que aí, por isso que é importante esse episódio, o gerente tá assistindo e o dono também, os dois estarem assistindo e depois pegarem feedback. Porque uma coisa não dá, como tu falou, pro gerente toda vez pra gente aqui dizer, eu vou ver lá com o dono, eu vou ver lá com o Rafa, eu vou lá ver com a Sandra. A equipe vê, mas ele não manda nada, ele é só é só um figurante aqui, só um porta-voz. Isso, ele é só um porta-voz. Por um outro lado, também não dá pra você, gerente, tomar todas as decisões e não consultar e não entender a visão da empresa, os valores, tomar um monte de decisão errada. Exato. Também é um problema... Justamente isso, o dono tirar a autoridade do gerente. Então, o dono e o gerente precisam estar muito alinhados para a comunicação que vão passar perante a equipe. Então, o dono dá essa autonomia pro gerente, pode tomar decisão e depois você vai me falar. Se você errou, a gente vai ajustar para a próxima e tá tudo bem. Mas se o dono também tem aquela coisa, qualquer coisa tu vem e me pergunta, né? Porque a gente não pode errar. E aí, alimenta isso, aí o gerente também é uma pessoa que fica muito fácil, ele só pega o problema e dá pro dono. Pega o problema e dá pro dono. Também não aprende a resolução de problemas, né? Não, mas eu lembrei agora, amor, eu já fiz esse erro de tirar a autoridade do gerente. Lá atrás, sabe o que eu fazia? Principalmente eu adorava ver os treinamentos, né? Depois de um tempo implementado, já não estava mais eu fazendo treinamento com a equipe. O que eu fazia? De vez em quando ia lá e aparecia no momento do treinamento que estava o líder, né? Esse gerente fazendo treinamento com a equipe. E aí eu se metia ainda? Não, eu ficava lá ouvindo. Aí sabe o que acontece? Se eu via algum erro, eu queria corrigir ele na hora. Pior burrada que eu fazia era isso. Corrigir ele na frente de toda a equipe. Aí o que eu acabava fazendo? Tirava toda a autoridade desse gerente, né? Desse coordenador. Então, assim, segura. Deixa ele terminar o treinamento, deixa ele terminar a reunião. Vai lá depois no particular e faz a correção. E ainda mais, amor, eram coisas que não iam afetar. Tu entendeu? Era só aquela coisa do...
tava ali. Tá necessidade de falar. Necessidade de fazer ali, né? O fazedor aqui quer fazer e vai fazendo as coisas erradas. Então, foi um aprendizado que eu vi na dor, né, com dor, que eu aprendi e que hoje, nossa, eu posso aparecer na hora do treinamento, escuto, mas eu seguro, eu fico ali, ó, no cantinho segurando, não falo nada. Então, isso é muito... E às vezes, sabe o que tem que fazer? Às vezes não. É melhor, então, quer falar? Valide o teu coordenador na frente de todo mundo. Isso. Se quer falar alguma coisa, se a boquinha aqui coçou para falar alguma coisa, valide a pessoa na frente da tua equipe, porque você dá mais autoridade para ela. Agora, a correção é no particular. Sim, até porque senão não é nem o que tu falou com a boca, mas é o que tu demonstrou com a tua atitude. Então, tu tirou a autoridade dessa pessoa. Exato. E aí, quem que tá no dia a dia, quem que tá ali enfrentando eles todos os dias e fazendo com que a equipe rode, é o teu gerente. E aí, não adianta você que aparece lá de vez em quando ou faz uma entrada dessa para colocar tudo a perder. Sim. Então, fica o aprendizado, né? Outra coisa que eu quero passar aqui é... Você tem a atitude de olhar o copo sempre meio cheio ou meio vazio? Porque se você é um gerente que tá sempre olhando o copo, que nem esse aqui, meio vazio, a gente tem um problema. Me fala a gente mais. precisa estar olhando o copo sempre meio cheio. Porque a empresa, nenhuma empresa é perfeita. E os funcionários têm essa ilusão que a empresa precisa ser perfeita. E ela não vai ser. E a empresa vai ter falhas. E quem é o gerente também vai ter falhas. Mas a gente precisa estar sempre olhando o lado positivo, os ensinamentos que a gente tira. Porque a equipe naturalmente já vai ser que olha o copo meio vazio. Já vai ser mais negativa. Já vai ser mais pessimista. Se você concordar, fomentar essas atitudes, o clima fica horrível. Então, como gerente, você é aquela pessoa que sempre tem que olhar o copo meio cheio. Ah, tá com um problema, mas veja, mas a gente tem que olhar por esse ponto de vista. Então, assim, o teu papel é fazer essa mediação, né? É administrar, né, eu falo que uma das coisas que eu gosto de usar, amor, que eu acho que o gerente, ele tem que ser caçador de problemas. Como assim caçador de problemas? É porque cada vez que ele está caçando problema, ele está resolvendo as coisas dentro da empresa. E para que a gente tem um gerente? Para resolver a maioria desses conflitos internos. A maioria... Tu falou qual a palavra? Caçador? Caçador. Mas a maioria, ele é o caçador e te entrega pra tu matar a caça, né? Ele caça, mas entrega pra te resolver o problema. E tem que ser o caçador e quem resolve. Quem aí que tá, resolve. porque só caçar é muito fácil. Exato. Então ele tem que ser um resolvedor. Exatamente. E não só caçador. Mas ele tem que caçar o problema, ele tem que gostar de problema. Primeira coisa, tem que gostar. Mas acho que tem alguém que gosta de problema, amor? Ah, mas é que dependendo... Você quer ter o cargo de líder, você quer ter o cargo de gerente. Quando tu tá num cargo abaixo, tá sempre olhando, sempre observando. Ó, o que aquele cara ali é, o que ele faz para ser gerente. Porque as pessoas são impulsionadas por isso. Eu falo que assim, ó, todo mundo diz que não quer ser gerente. Abre a vaga para tu ver quantos que vão já se posicionando, dizendo assim, não, eu quero, eu tenho interesse. Enquanto a vaga está fechada, não, isso aí é dor de cabeça, eu não quero, esse cargo exige muito. Abriu a vaga para tu ver quantos que estão lá se posicionando. Sempre tem muitos. Então, sempre tem alguém observando para ver o que eu faço para estar naquele cargo. E uma das questões é gostar de problema. Como que eu gosto de problemas? Quando eu vou buscando essas soluções e vou tendo recompensas com ela. O gostar de problemas é o quanto vai me dando recompensas. No final do dia, não é muito mais recompensador tu ver que resolveu muitas coisas do que tu criou muitos problemas? Eu prefiro ir resolvendo do que criando muitos problemas. Então, a tua equipe ela vai criar muitos problemas para você. E você vai resolver muito para ter as recompensas. Muito bom. E eu quero ir para o nosso último ponto agora, que é sobre disciplina, sobre ser uma pessoa organizada. Porque gerente bagunçado é complicado. É uma coisa. E vou te dizer mais. Essa disciplina, essa organização tem que ser para a vida pessoal. Porque eu não sei se tu já observou, tá? Gerente, a equipe tá sempre querendo saber mais da vida pessoal.
Ela quer sempre entender como que ele também a vida pessoal dele acaba sendo mais evidente. Pois é, porque se ele não liderar nem na vida dele, como é que ele quer liderar os outros? Então, por isso que o foco não é só na empresa, o foco também vai ser olhar, bom, mas ele está tendo resultado também na vida pessoal dele? Como que tá? Se ele quer resultado aqui dentro da empresa, mas e na vida pessoal dele? E Isso na aí saúde dele? É o próprio liderado que tá julgando ele, né? Exato. E aí ele vai ganhando credibilidade ou perdendo credibilidade. Exatamente. Então, assim, você também vai ter que cuidar das tuas emoções, da tua saúde física, da tua família, da situação do teu relacionamento. Tu vai ter que demonstrar que tu também tá tendo resultado. Porque tudo que é ensinado para eles, automaticamente a gente usa na vida pessoal. Né? Essa separação, quando você está num cargo de evidência, você também tem que saber lidar com ela. Então, essa disciplina vai ter que mostrar. Eu estou sempre endividado, eu sou o gerente endividado. Tá, mas peraí. Como é que eu vou olhar para você e vou me espelhar e vou querer ser alguém? Tá, mas ele está sempre com dívida, ele ganha bem, porque eles sempre vão falar isso, né? O gerente ganha bem, mas está sempre endividado. Então, é porque ele não tem disciplina, ele não tem organização nas finanças dele. E também a disciplina do lado de vista da empresa, né? Porque aí, por exemplo, marca a reunião e aí ele chega atrasado. E aí não começa certo, e aí começa bagunçado. Então também a disciplina da empresa é fundamental, né? Disciplina no vestir. Não adianta eu exigir do meu colaborador que ele seja lá uniformizado corretamente, uniforme limpo, passado, se o gerente chega lá com a postura toda bagunçada. Barba para fazer, cabelo mal feito. Aí perde a moral para cobrar, né? Exatamente. Toda essa de volta lá na comunicação, toda essa comunicação, ela também é desde o teu visual, do teu comportamento, isso tudo está entrelaçado. Muito bom. Então, vou te pedir para te deixar aqui no comentário qual que foi o principal insight, qual que foi o principal ensinamento do podcast de hoje. Foi muitas características, né? Muita coisa. Acho que deu pra... Se não aprendeu nada aqui, pelo amor de Deus. Então, deixe esse comentário aqui. Qual que foi a principal chave que virou? Qual que foi o principal ensinamento que você viu que o seu gerente precisa mudar? Ou que você, como gerente, entendeu que precisa melhorar e evoluir? Deixa pra nós aqui nos comentários e não esqueça. Esse episódio é pro dono e pro gerente assistir. Então, compartilha com o dono do negócio. E se você é dono, compartilha com o teu gerente. E depois marquem um papo pra conversar sobre os insights que vocês tiraram daqui. Até o próximo episódio do ScalcoCast. Tchau.